Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5. Capítulo 5 de São Mateus. Jesus falando aqui, e ele diz assim, no versículo de número 13: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vou ler de novo, aí você acompanha aí. Pensa nisso espiritual. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que, vou explicar tudo isso. Com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos... Senhor, fala conosco como o Senhor sempre pela Tua misericórdia tem feito. E nos abençoa mais uma vez, eu te peço, já te agradecendo, sabendo que o Senhor fará isso, em nome de Jesus. Amém. Vós sois o sal da terra. Você já leu alguma coisinha sobre o sal? O sal, nós já pregamos aqui um tempo atrás sobre o sal, né? Deus vai acrescentar mais hoje. É o chamado cloreto de sódio, né? Quem não colou em química aqui? Fala a verdade. Vou te contar uma coisa. Aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança a misericórdia. Irmãos, eu fui muito bom estudante, muito bom mesmo. Graças a Deus. Eu nunca repeti, nunca tive uma DP, nem na faculdade, no meu tempo era primário, né? Desde os 7 anos de idade até me formar. Nunca carreguei uma DP, nunca fiquei um ano, nada. Então fui um bom aluno. Mas, como o Senhor diz assim, tenho visto os teus predicados, as tuas coisas, mas eis que tenho contra ti, não é assim? Então, eis que eu tenho que confessar que em química eu colava na cara dura, aquela tabelinha sem vergonha eu colava, não é farmacêutica? Precisa manjar de química, não precisa? Pois eu não gosto de química, não gosto, não sou afeito a isso, mas tem um cidadão aqui chamado cloreto de sódio, que é o sal. Eu estive lendo, irmãos, procurando assim algumas coisas sobre o sal, eu vou ler aqui para vocês entenderem. Ele vai, em outras coisas, eu peguei só as principais, ele vai na fabricação de sabão, da celulose, do papel, né? Do rayon, que é aquele fiozinho que você faz a sua blusa, aquele fiozinho que é coloridinho, sabe, brilhante, branqueador de fibras têxteis, tratamento de águas, detergentes, no fabricar de vidros, olha só, explosivos, como revelador de fotografia, com água sanitária, e ainda eu pus assim pontinho, porque tinha uma lista desse tamanho assim. Então o sal, ele se apresenta, e ele influencia, e ele participa, e ele é um ingrediente, para que seja feito todas essas coisas. Quer dizer, ele é muito utilizado, é um elemento muito utilizado, né? O sal é importante no soro fisiológico, aquele sorinho que você toma lá, que eu tomei a semana passada, que eu estava com suspeita de dengue. Aí fui lá e tomei 1 litro daquele sorinho lá, com um monte de ingredientes lá para como é que fala? Para dengue, para não sei o quê, para o estômago e tal, né? Estou com o braço todo roxo, porque vocês já viram a enfermeira pegar a veia de gordo? É a coisa mais difícil. Elas, quando vê um gordinho assim, que dá o braço assim, ela começa. Aí ela amarra você, bate aqui, bate ali, bate, passa o alquinho, né? Eu falei, essa aí não vai achar nada. Dito e feito, ela enfia, né? Está doendo? Tá, minha senhora? Está.
Está difícil aqui. Aí tira, bate de novo. Porque o camarada que é magrinho, a veia é logo saltada. Ela falou, não tem nada a ver não, então a senhora é ruim mesmo, porque não está pegando, não tem nada a ver, né? Aí você sofre com isso aí. Então eu tomei esse soro aí na semana passada, e lá estava o sal, né? Um ingrediente que é necessário para a nossa vida. O homem não vive sem o sal. Ele morre com o excesso dele, mas sem o sal não vive. E eu estava lendo, eu falei, Senhor, nós temos um saleiro, vai lá, compra, põe na comidinha, tudo. E eu estava pensando, e os animais, por exemplo, que é um ser que tem a sua vida, como é que eles fazem para ter o suprimento do sal? Porque doce ele pode comer uma fruta, né? E tem a frutose, um leão, por exemplo, que vive de carne, é carnívoro, não, mas outro que come assim, tal, uma sobremesa de frutinha, tal, ele pode obter, o doce ele pode obter na natureza. E o sal, ele vai beber água do mar? Ele não bebe. Da onde vem o sal? Eu estava procurando e li que esses felinos, esses ursos, esses animais, eles chegam na rocha e lambem a rocha. Porque a rocha tem na sua composição, ela tem um salitre, né? E eles obtêm a porção de sal que eles precisam, lambendo. Eu já vi isso em filme, que eu ouvi uma vez um urso, ele lambendo a rocha, não é? E é para ele obter essa porção de sal que ele precisa, porque o sal é essencial para o funcionamento do corpo, não é? Como o açúcar também, tudo que é em excesso é ruim, mas há uma necessidade. Deus não fez nada que sobrasse ou faltasse, tudo é necessário. E o sal é importantíssimo no controle das funções orgânicas, participa da condução dos impulsos, comandos nervosos, interligando, tudo é o modo científico do sal que eu fui ler, fui buscar, a enciclopédia, o Dr. Google, você entra lá, tem tudo isso, não é? Agora, eu comecei a meditar e falei assim, engraçado, o sal não só serve para isso cientificamente, e tem todos esses seus atributos, mas ele tem uma coisa que é interessante, né? Quem tem canal pago aí, canal fechado, essa onda agora de canais que só falam de comida, já viu, né? Isso para o gordo que faz regime é uma praga, isso aí. Você vira assim, o camarada está fazendo um cupcake, um bolo, não sei que jeito, o outro lá mexendo, não é? E só tem isso, tem 500 canais, 501 passa receita. Não é nada disso aí? Quando não é assim, a Márcia põe receita. Cadê a Márcia? Cadê? Ela, miserável, ela emagreceu e ela põe receita para tentar as pessoas no Face dela. Não é? Põe uns pudins lá que eu falo, não é possível que a Márcia pôs isso aqui para tentar o pastor. E então, irmãos, o que acontece? Eu estava percebendo que é engraçado, né? O sal é tão importante, mas ele é dosado. Toda vez que passa uma receita, fala assim, e coloca uma pitadinha de sal. Interessante isso, né? Ele é dosado. Por mais que ele seja importante e tal, é uma pitada, ou uma colherinha. Sempre há uma dosagem desse sal, né? E o Senhor diz assim, nós devemos ser o sal da terra. Agora, se o sal for insípido, nós lemos lá, o que é o insípido? É aquele sal, meus irmãos, que ele é grosseiro, mas ele já passou da condição, ele não salga mais nada. Ele empedrou, ele ficou insosso, não é? Então não serve para nada, a não ser para que os homens pisem. Interessante essa figura. O Senhor manda nós sermos o sal da terra, mas se você for insosso, invariavelmente os homens vão te pisar. O inimigo vai pisar. Você não vai conseguir fazer e salgar aquilo que Deus quer que você venha salgar. Porque o sal é uma coisa impressionante. O sal, ele faz a diferença na comida, e nós temos dona de restaurante, cozinheiros aqui, a Dina é cozinheira e tal, e sabe disso, que o sal faz a diferença no gosto da comida, né? Você pega 6 feijãozinho lá, feijoada ou qualquer coisa assim, e põe 5 sem sal, e uma você salga normalmente. Manda experimentar, a pessoa experimenta e fala, não, essa aqui tem sal, ela é destaque. Mas engraçado, quando você come a feijoada que está boa, você não elogia o sal, você não fala assim, oh, mas que sal bom, hein? Né? Não, você fala assim, que feijoada gostosa.
Você está entendendo onde eu quero chegar? Pensa espiritual, não pensa na feijoada. Isso vocês vão comer depois. Agora, pensa espiritual. Tem muito servo de Deus que é o sal da terra, mas ele quer que a honra seja dele. Nós estamos aqui para salgar as vidas, para que toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade sejam dele. Mas fui eu que salguei. O sal é que salgou a feijoada para ficar gostosa. Mas ninguém elogia o sal. Ninguém, não espere elogios. Porque toda a honra é do Senhor e Ele não divide a glória dele nem com o saleiro dele. Estão entendendo espiritualmente a função do sal? Nós estamos aqui para salgar, né? Estamos aqui para pregar. Porque você percebe que antes do versículo que eu li era o 13, não é isso? Foi o 13 que eu li? Foi, né? O que acontece? Ir de pregar, eu estava lendo aqui e perdi. Ir de pregar, ele está mandando que você, né? E depois ele fala, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder, e não sei o quê. Então, qual é a intenção dele? A intenção é que você pregue a palavra de Deus, você salgue as pessoas com as coisas de Deus. Mas o sal também tem outras coisas, além da pitadinha. Eu estava anotando algumas coisinhas que é interessante, né? O dito popular é engraçado sobre o sal. Quando uma pessoa, né, é meio desengonçadinha, meio desproporcional, né, meio jaburuzinho, qualquer coisa desse tipo, né, passa assim perto assim, as moças, as outras falam assim, essa menina é sem sal, não é assim? Engraçada essa colocação, não é? Quando você não obedece ao Senhor, não resplandece a luz dele, quando você não leva a palavra a tempo e fora de tempo, quando o Espírito Santo não fala na tua boca, a turma olha para você como crente e fala assim, esse aí é sem sal. Você não está conseguindo salgar nada. Você está salgando a tua vida e vai ter pressão alta. Tá? Porque aquele que recebe do Senhor e retém, ele salga muito. Eu tenho pressão alta, não posso comer muito sal. Se eu reter o sal, eu vou para a cocuia. Está me entendendo? Mas Deus diz assim para você, de graça você recebe, de graça você passa. Salga os teus parentes que são contrários a você, salga lá aquele teu patrão que está te perseguindo, salga lá aquele vizinha, parente ou familiar que é contrário à tua vida, salga a vida dele, na medida. Faz com que ele entenda a palavra, porque ele passando por teu lado é a única coisa que vai fazer com que ele não seja mais contra você. Tá certo? Então tem essas coisas. Porque o sal pesado é terrível. E eu estou olhando aqui porque eu anotei algumas coisas, né? Quando o camarada vai lá e está falando aquelas piadinhas sujas, e tem um monte de gente que gosta disso. Às vezes você está falando a palavra de Deus, ninguém te ouve. Tem uma rodinha lá, vai lá, o cara está contando aquelas piadas sujas, miserável. Não é? Então, como é que nós chamamos uma piada que é pesada? Nós chamamos essa piada meia salgada, né? Você vê quanta coisa que a turma usa o sal para determinar exageros ou não? Tá? Então, se você também for muito salgado, você está exagerado. Então, tudo é na medida, na porção a qual estamos acostumados, né? Acostumados. Quando você vai num supermercado, e agora nós entramos de novo nessa rotina terrível de ir no supermercado e as coisas estão mudando de preço a todo momento, de novo, já perceberam isso, né? Teve um tempo mais antigo aí que a gente entrava no supermercado, você corria na frente do camarada que ia com a maquininha, você passava por ele para pegar lá, porque se você vai atrás dele, você já vai pagando mais caro, não era assim? Eu passei isso. No Extra, supermercado Extra, eu passei muitas vezes na frente do camaradinha da máquina para pegar os últimos lá que ainda estavam no preço de ontem, porque todo dia subia. Então nós estamos assim. Mas quando nós vamos num lugar que o preço é muito alto, você fala assim, ixi, aqui o preço está... Olha que coisa, coitado do sal. Né? Coitado do sal. Aliás, tem coitado de um monte de coisa, né? O camarada tem pouca inteligência, chamam ele de burro. Coitado do burro, o que ele tem a ver com isso? Que o camarada tem falta de inteligência.
Até que ele é um animal prestativo, carrega, não reclama e tal, é útil ao homem, né? Outro coitado de um animal que paga um pato, para falar de outro animal, ela paga um pato miserável, é a vaca, né? Coitada da vaca. Eu não preciso explicar para vocês, né? Coitada da vaca. Por que qualquer coisa... Vaca. A vaca dá o leite, a vaca dá o couro. Diz as boas línguas que a vaca só não dá o mugido, porque o resto tudo se aproveita dela. Pois pejorativamente a coitada da vaca paga o pato, né? Muitas vezes, não é isso? Que a vaca tem que ver com isso, a coitada. Então nós temos certos vícios de linguagem, nós temos certas manias, não é? E espiritualmente também. Isso leva ao sal, não é? Então, assim como o sal não perde suas propriedades, os chamados escolhidos de Deus também não deixam de ser o sal da terra. Não dá, né? Na época de Jesus, o sal era importantíssimo, irmãos, porque nos primórdios não se tinha moeda corrente, não se tinha moeda corrente. As coisas eram compradas com sal. Então você comprava os produtos pagando com sal. Você pagava as pessoas uma coisa chamada salário, que vem do sal. Interessante isso, né? Pararam de comprar com o produto e começaram a pagar com a moeda. Mas mesmo assim o nome ainda foi salário. Interessante. Mas isso tudo, meus irmãos, para ver o significado, e principalmente o significado espiritual do sal, não é? Tem uma história na palavra de Deus, um fato, na verdade, na palavra de Deus, que Deus mandou um homem, assim, vai naquela cidade e vai salgar lá. E esse homem não queria ser sal de coisa nenhuma, e ele não quis ser sal e nem quis salgar ninguém. Conhece essas pessoas, não? Já atentaram para isso? Abra a tua Bíblia no livro de Jonas. Eu pensei que ele ia pregar só sobre o sal. Começou agora, ele vai para Jonas. Não olha para o relógio não, que eu vou acabar no horário. Vamos ler aí o livro de Jonas. Acharam Jonas? Lá nos pequenos profetas, tal, né? Depois de Oséias, Obadias, aí piorou, né, irmão? Aí que ficou. Antes de Miqueias, vem Jonas. Mais ou menos no meio da tua Bíblia, um pouquinho para lá. Acharam Jonas aí? Pede socorro aí. Capítulo 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Não era uma pequena cidade, nem um lugarejo, era uma cidade grande, né? Que tinha suas particularidades, tinha suas finalidades, era uma cidade de importância. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Como quem dizendo: levanta-te, vai lá e salga eles. Salga os ninivitas, porque eles têm se levantado contra mim, têm me aborrecido, né? A posição deles não tem sido muito boa. Então nós vemos aí nesse versículo 2, aí ele diz: levanta-te e vai, um chamado, não é? Para que ele estivesse disposto a estar nessa cidade, para que ele pudesse salgar, levar ali a palavra de Deus, porque Deus tinha uma intenção para esse povo de Nínive. O particular de Nínive, o povo era considerado assim, olha por Deus, eles não discernem a mão direita da... É difícil, hein? Quer dizer, o cara não sabe nada espiritualmente, de maneira nenhuma. Levantai e vai a Nínive. Então nós também recebemos um chamado específico, quando eu li o versículo que iniciamos a pregação. O Senhor diz assim: vós sois o sal da terra. Ele não perguntou, hein? Quem quer ser... Perguntou? Ele falou assim: alguns serão... Perguntou para você? Fala assim: aqueles assim vão ser salgados. Não. Ele deu uma ordem específica, como ele deu para Jonas: levanta-te. Ele não pediu para ele, ele mandou. Ele chegou: levanta-te e vai lá.
Para nós ele diz assim: vós sois o sal da terra. Se for insípido, os homens vão pisar, mas se não, você vai salgar a terra, vai fazer a diferença. Vão passar por vários pratos, mas você vai ser diferenciado. Está me entendendo? Muitos são chamados e poucos os salgados. Vós sois o sal da terra. Ele deu uma ordem, tá certo? E ele mais diz assim: vós sois o sal da terra. Também nós recebemos um outro chamado específico, que diz assim: vós sois a nação santa, o sacerdócio real, a fim do que, hein? De aparecermos, de podermos cobrar na televisão, de ficarmos andando de jatinho, ou alguma coisa parecida? Não, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou. Você salga, mas o poder, a diferença, o sabor é dele. Você é só o saleiro. Está me entendendo? Nós fomos chamados apenas para sermos abençoados, para proclamar as virtudes do Senhor. Esse é o sal da terra. Continuando no texto, meus irmãos, no versículo 3 diz assim: e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Eu estou lendo aos poucos, eu podia ler tudo para você entender a história. Eu estou lendo porque a história é conhecida. Nós só vamos nos detalhes hoje do sal, né? E diz assim: e Jonas se levantou. Você fala: opa, Deus mandou ele levantar. Ele se levantou, então ele vai obedecer, ele vai salgar. Mas olha só, e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. Olha só que coisas, que coisa terrível. Jonas se levantou, ele se dispôs, mas não para obedecer. Sabe? Essa época aqui, irmãos, Israel estava prestes a ser riscada do mapa. Eles estavam sofrendo uma pressão pela Síria, pelo exército dos assírios muito grande. E era um tempo de extrema pobreza. Porque quando um povo se dispõe a lutar, ele não planta, ele não colhe, ele não produz, ele só luta. E as coisas vão degenerando. Então, era uma época que Israel era ameaçada pela Síria, e essa Síria, Nínive era o capital da Síria, era uma cidade grande, como eu disse lá no começo. E é para este povo que Jonas tinha de profetizar, ele tinha de salgar. É como Deus chegar para você e falar assim: pastor, Deus, eu tenho aqueles familiares que me perseguem, aqueles que não me dão conta, aqueles que não me dão valor, e Deus um dia fala assim para você: levanta, vai lá na casa desses seus parentes lá e salga a vida deles lá. Você fala: Senhor, não tem outros não? Não poderia me mandar para outro lugar? Não podia ser um vizinho aqui mais perto? Não podia ser uma pessoa que eu tenho apreço? Não é isso? Não, mas é onde Deus manda você ir. Moisés, meus irmãos, ele foi criado por Faraó. Lembra que eu preguei sobre Moisés? Ele foi formado lá em Faraó. Ele teve lá a faculdade dele, lá, era inteligentíssimo, um arquiteto bom, ele era o braço direito lá de Faraó, comandava as coisas de Faraó. Ele nasceu na casa, viveu na casa de Faraó, conhecia o poder de Faraó, conhecia que Faraó se autodesignava o Deus na face da terra, certo? Aí vem o Senhor, chama o tal de Moisés e fala assim para ele: Moisés, vai lá e fala para quem? Para Faraó, que o grande Deus sou te mandou. Vai lá, fala lá, e fala assim: eu quero que o meu povo vá embora. Moisés olhou para o Senhor, deve ter falado assim: o Senhor, para Faraó não tem outro, é para esse que o Senhor quer que eu vou falar? É para esse que manda em tudo? É para esse que eu convivi a vida toda e vi que ele tem poder mesmo? Eu estava conversando ontem numa festinha que nós estávamos, né, com o Rodrigo. Lembra o Rodrigo que tocava aqui? E ele está agora numa igreja, ele e o sogro dele, e ele está pregando lá. Ele não é pastor ainda, mas está fazendo o papel dele, né? Ele não é pastor, ele está pastor. E ele me contava que ele, pegou o primeiro demônio.
Eu falei assim, irmão, o primeiro demônio ninguém esquece. Eu falei, bem-vindo ao time. Rapaz, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, e foi desta forma. E eu lembrei daquilo que o pastor sempre falava, é assim, falava até brincando às vezes, mas eu lembrei tudo. Eu falei assim, foi o Espírito. Porque o Espírito faz nos lembrar das coisas que são úteis para você salgar as vidas. Você está aqui ouvindo hoje, talvez cansado, talvez pensando até que hora esse camarada vai, não é? Se ele for até o final do livro de Jonas, estou perdido, não é isso? Mas você está sendo salgado, para que você salgue outras vidas, para que você leve isso, para que você tenha o momento que você passar por uma agrura e passar por uma luta, você lembrar do que foi falado. E eu falei para ele, bem-vindo ao time. Fiquei muito feliz. Pô, você fica feliz quando um diabo... Eu fiquei feliz porque ele derrotou o diabo. Lógico que eu fiquei feliz. Muito feliz. Falei, Senhor, muito obrigado. Pelo menos esse aprendeu. Graças a Deus, não é? Esse salgou. E é assim que nós temos que fazer. Então o período era ruim. Né? Muitos motivos podia ser explicado para que Jonas fosse lá. Mas ele não gostou da história não. Jonas tinha um chamado de Deus, ser sal em Nínive. Mas ele decidiu a não obedecer. Isso aqui é. Muitas vezes nós fugimos das incumbências de Deus. Não é o que você quer fazer, mas é o que Deus tem para você fazer. Sabe, irmãos? Tem para você fazer. Às vezes você gostaria de ocupar um outro cargo na igreja, mas é aquele que você foi chamado a fazer. Sem julgar ninguém, sem nada, numa parte teórica e só para vocês entenderem, tem irmãos que nunca vão ser um bom pastor. Nunca vão ser. Pode até ser, mas assim, a nossos olhos, assim, a pessoa, mas é o melhor presbítero, é o melhor diácono. E não é porque ele vai ser olha, tudo que você faz na vida, tenta ser o melhor. Tenta ser o melhor. O camarada é um gari e nada contra isso, é muito digno, não é isso? Tenta ser o melhor. Se Deus te deu um trabalho para você fazer na casa dele, tenta fazer o melhor. Tenta fazer aquilo que você, é como se a Deus estivesse fazendo. Tenta. Se você não consegue é outra coisa, mas tenta fazer o melhor. Se Deus deu uma classe lá de baixo para você cuidar, professores, aqui tem muitos, faça o melhor que você puder para Deus, salga da melhor forma, sem excessos e nem falta, vai na medida, vai na pitada certa que Deus espera de você, né? Mas nós acabamos fugindo das incumbências que Deus nos delega, sabe? Na verdade, há sempre um navio para Tarsis. Aqui você vai ver para frente, que foi assim, ó. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. Não é para Tarsis que Deus mandou ele ir. Deus mandou ele ir para, olha só, ele pagou um preço aqui, hein? Não foi de graça não, hein? Pois a sua passagem, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro do navio, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Então o que aconteceu? Deus falou para ele, vai para Nínive, salga Nínive. Ele tinha um dinheirinho, né? E foi para Tarsis. Eu acho que ele deve até ter imaginado o seguinte, né? Chegou lá, tinha um navio ancorado. Ele falou assim, puxa, tem um navio aí. Para onde vocês vão? O navio, vamos para Tarsis. Quanto custa a passagem? X. Ele puxou e falou, eu tenho isso. O senhor, está dando tudo certo, viu? Então acho que é para Tarsis mesmo que eu vou, não é para Nínive não, acho que o senhor se enganou. E ele pagou a passagem e foi para Tarsis, longe da onde Deus tinha mandado ele salgar. Estão me entendendo? Eu quero dizer que na tua vida, o diabo sempre vai pôr um navio para Tarsis. Deus está mandando você ir para lá, de repente você passa, está ancorado no navio, para onde vai? Nunca é para onde Deus está te mandando. E você ainda tem o dinheiro da passagem, fala assim, Deus está me abençoando aqui, é assim que Ele quer. Irmãos, não há nada
que fique encoberto aos olhos de Deus? Em nada. Nada. Passa um tempo, meus irmãos, e tudo vem Essa semana quem lê jornal viu essa vergonha do nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso aí? Alguém leu aí que ele tinha uma amante, aí apareceu um filho dele agora aí, que ele sustentou aí, mandando dinheiro para o cidadão num plano aí mirabolante de empresas estatais para mandar dinheiro e tal. Aí você começa a falar assim, meu Deus do céu, haja sal na terra, hein, Senhor? Não tem um, não sobra um, né? E hoje foi na Folha, ontem eu estava lendo, estão fazendo uma apologia da dona Ruth Cardoso, que era uma mulher íntegra, dizendo, olha, esse sem vergonha traía essa mulher. Quer dizer, o que o diabo proporciona de navio para você ir para outro lugar não é fácil. Você está na obra do Senhor, tem sempre um navio ancorado para levar você para longe. Você está necessitado de que Deus te mandou você fazer uma obra, tem sempre um navio te tentando, vai zarpar. E o diabo faz você ter o dinheiro para pagar a passagem, se não tiver, te leva de graça, pode subir. Mas sempre tem um navio ancorado. Sempre o inimigo vai te tentar com alguma coisa para que você não salgue. Sempre o inimigo vai te proporcionar um escape para que você não faça a obra. Então, irmãos, nós tínhamos aqui 10 casamentos, já estamos em 5, 6. Quer dizer, eu não estou aqui para criticar ou deixar de criticar, mas esses outros procurem logo salgar aí e acertar, para que a gente não pula do navio, o inimigo está dando um navio. Não deu isso aqui, não chegou a isso, não chegou documento, não fez isso, não fez aquilo. Tem sempre um navio para tirar você fora daquilo que Deus quer. Sempre tem. Chega na hora do culto, te dá dor de barriga, chega a hora do culto, chega a sogra, chega a hora do culto, você tem alguma coisa para fazer, chega na hora do culto, tem o seu time jogando, chega na hora do culto, você sempre tem um navio para sair fora daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas quando Deus tem um propósito contigo, meu irmão, você vai rodar, hein? Você vai para Tarso. Ele foi para Tarso, fez a vontade dele. Ele pensou que enganou o Senhor. Falou, Senhor, ainda estava um naviozão aí me esperando. É para lá que eu vou mesmo. Quem sabe ele até pensou que fosse a vontade de Deus. Pôs um navio só para ele. Estava zarpando por acaso, estava zarpando um navio para o outro lado, contrário de onde Deus tinha mandado. E ele deve ter pensado assim, cheguei na hora certa, no lugar certo, da maneira certa, com a grana certa. Capaz até de falar que Deus era que estava abençoando ele. Tem muita gente que pensa que é Deus que está te abençoando, mas não é. Não é. Tem muita gente que às vezes vem pedir oração para mim, meus irmãos, e reclama e faz e tal, e eu vou, puxa que coisa, eu vou repreender. O Senhor fala assim, não, porque sou eu que estou fazendo. E agindo Deus, e quem sou eu para ir contra aquilo que Deus faz? Porque às vezes pensamos que o diabo está fazendo isso, mas Deus é que Ele está tratando conosco, que está nos corrigindo, porque Ele corrige o filho e Ele te ama. Ele vai corrigir você, eu, todos nós. A correção é de Deus. O diabo não corrige ninguém, irmãos. O diabo é porteira aberta, é caminho largo, é porta larga. O que o diabo corrige? A Bíblia manda você corrigir os filhos para que eles não se desviem. A Bíblia diz para você não esconder a vara. Não é para você massacrar teu filho, hein? Não é isso que eu estou falando. Mas é ter autoridade sobre ele. A disciplina é de Deus. Deus não é porteira aberta, irmãos, é o vai da valsa. A turma toda. Deus não trata você com turma, Deus trata você individualmente. Meus irmãos, não se engane com as providências divinas, elas estão sempre certas, nós é que pegamos o caminho errado. No versículo 4 ele disse assim, olha, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Olha que coisa, vai de encontro a que Deus faz para você ver. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo.
Toma cuidado. Toma cuidado. Aonde parecia que ele tinha até enganado Deus, e até Deus, providência dele, por um navio para eles zarpar ao contrário, a coisa começou a engrossar. Começou um grande vento. Está ventando lá em casa, irmãos? Está batendo as portas, batendo as venezianas. Está muita tempestade lá? Pega o bilhete do navio, falou, será que era esse o navio mesmo que Deus mandou eu pegar? Olha direito. Porque a palavra de Deus diz assim, volta lá onde você errou. Quase que Deus fala assim para Jonas, volta para o porto lá, Jonas, pega o naviozinho certo, porque você pegou o errado. Fez-se um mar, uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar. E o que acontece? O que tinha a ver os camaradas que estavam naquele navio com Jonas? O que ia acontecer? O navio ia se quebrar, talvez Jonas perecer, e junto com eles um monte que estava no navio também, que não tinha nada a ver com o pato, ou com o peixe, ou sei lá com que bicho que você queira. Não tinha nada a ver. Às vezes, meu irmão, você está no navio errado, e você prejudica a tua esposa, você prejudica o teu filho, você prejudica a tua família, você começa a levar o navio a pique, e todos que estão com você, vai para baixo também. Pastor, o filho não paga pelo pai, o pai não paga pelo filho, a alma que pecar, essa morrerá. Não é isso que está escrito? Certo? Tudo isso. Mas quando ele fala isso, ele fala de salvação, meu irmão. O pai não paga pelo filho, a salvação é do pai. O filho não paga pelo pai, a salvação é do filho. Ele está falando em salvação, porque em dor de cabeça, em pegar o navio errado, você destrói a sua casa toda. Pega uma casa que tem um filho viciado. Todo mundo dança, todo mundo sofre, todo mundo perece, todo mundo se desgasta, todo mundo peca, todo mundo vira um pandemônio. Pega uma casa onde o pai e a mãe, meus irmãos, não se dão bem, se agridem e tal. Temos um monte de professores aqui, e sabe que a criança é produto do meio. Quando a criança está com problema, ou ela mudou o comportamento dela, vai na criança e pergunta, porque tem problema em casa. Ela é o produto do meio. É o que está acontecendo. Sabe, irmãos, eu estou acostumado a lidar com jovens, faço isso na minha vida toda, e muitos jovens têm medo de casar. Por quê? Porque olha para o pai e a mãe e vê aquela desgraceira que é aquele casamento e fala assim, não quero isso para mim não. Não quero. Por causa de um, todos perecem. Não tem nada a ver com salvação. Estou falando no contexto da nossa vida. No contexto da nossa vida. Família que tem um pai alcoólatra, misericórdia, irmãos. Sofre a mãe, sofre a sogra, sofre todo mundo, o filho, o neto, quem tiver lá sofre. Já viu aquela história? Ele quando não bebe é tão bom. Não é assim? Ele só fica ruim assim quando bebe. E ele bebe muito? Todo dia. Quer dizer, E quando vem para mim e fala, pastor, olha aí, ora, eu arrumei, eu estou um namorado, gosto muito dele, então é assim e tal. Ele bebe um pouquinho, de vez em quando me agride. Ora aí. Eu falei assim, ora para quê? Não, para a gente casar e ele mudar. Ele vai te bater com papel passado, minha filha. Ou ele se converte ou você cai fora. Namorado violento, noivo violento, marido violento. Se ele não mudar antes. Se ele não se converter dos seus maus caminhos antes. Tanto serve para uma como para outra. O inverso é verdadeiro também. Pastor, eu estou namorando com uma menina aí, mas ela é meio alegrinha, sabe, é dada, tal. Falei, então cai fora, bicho. Senão seu casamento vai ser uma comunidade. Então você espera ela se converter. Então, irmãos, Deus só vai nos alertando. Vai salgando, filhos. Vai fazendo.
vai fazendo a obra, vai salgando o que precisa, vai dando a sua contribuição nas suas pitadas. Versículo 5, né? Diz assim: então temeram os marinheiros, né? Temeram os marinheiros e clamava cada um a seu Deus, olha que interessante, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. O que está acontecendo aqui? O navio quase para se quebrar, os camaradas lá numa reunião de oração fervorosa lá em cima, cada um para o seu Deus, mas todo mundo pedindo, todo mundo orando, e o servo de Deus, aquele que foi designado para salgar, estava fazendo o quê? Dormindo, rapaz, no porão. Aí você lê muitas vezes no Velho Testamento, quantas vezes Deus fala assim: desperta aí, tu que dormes. Está acontecendo, a tua casa está caindo, a tua família está desabando, a tua fé, o diabo tem roubado, o diabo só está roubando a tua alegria, está fazendo você perder seu tempo. Desperta, rapaz, você está dormindo. Parábola da semeadura lá, do semeador, tem aquela que caiu tal, na beira do caminho, tal, vocês conhecem toda a história, e tem uma hora que diz, e ele semeia, mas dormindo o homem, veio lá o inimigo e roubou a semente. A semente está aí, mas não dorme, senão o diabo rouba ela de você, porque ele é ladrão e roubador. Você pensa que ele rouba teu dinheiro? Que dinheiro? Ele não precisa de dinheiro para nada também. Ele rouba as coisas que você não pode comprar, aquelas que Deus designou para você, o salzinho que Deus pôs em você para você salgar. Ele estava dormindo no porão, meus irmãos. Jonas roncava profundamente lá, enquanto os outros, os idólatras, oravam. Olha que coisa. Irmãos, quem convive com um muçulmano, por exemplo, nos faz dar vergonha. Muçulmano chega naquele horário certo, ele para o que está fazendo, estica o tapetinho dele no chão, bota a cara no chão e ora 3 vezes por dia. Estava falando com um amigo meu que pegou um táxi, o camarada era muçulmano. Chegou meio-dia, ele falou: dá licença, encostou o carro, pôs o tapete e orou. E o passageiro ficou esperando no carro. É ou não é? Obediência. É, não é saber salgar conforme o dono dele manda lá. Então, irmãos, a gente precisa ficar. Me perdoe, eu tenho um testemunho que até pus lá no carro para a gente ouvir. Sensacional. Eu vou mandar, eu vou pôr no grupo, aí depois vocês passam um para o outro. Eu só vou contar assim, mas depois o camarada contando, e ele é cearense, com aquele sotaque dele, fica até mais engraçado. Mas não é para ser engraçado. Ele chama Jorgeval. Não sei se alguém já viu esse testemunho desse cidadão. Ele era um macumbeiro, não sei o quê, e se converteu, não é? E o pastor da igreja dele, então, começou a pagar o aluguel dele, trouxe ele para junto, e pagou para ele, ele fez o curso de teologia, e depois de 1 ano e meio ele começou a dar suas aulas, já pregava, e debaixo do pastorado, o pastor orientando ele como deve ser feito, né, como você deve usar o sal, a pitada que você deve dar, isso tudo é instrução, e ele estava fazendo isso. E liga uma igreja, um pastor de uma igreja, de uma cidadezinha, se não me engano é Sapopemba que ele fala lá, que é 300 quilômetros, sei lá quantos quilômetros de Campinas, 400 quilômetros de Campinas, e ele contando essa história, e diz assim, essa história não, esse fato, ele fala assim: olha, ligaram para o meu pastor, e falaram assim, lá na escola, onde eu tenho uma ovelhinha aqui que estuda aí, tem um servo aí, o tal de Jorgeval, não é? Que ele tem um testemunho muito firme. Será que o pastor não pode enviar ele aqui na nossa igreja para ele falar esse testemunho para edificar a igreja, né? Um testemunho forte. Tem pessoas que têm um testemunho que ele pode pregar o testemunho dele 20 anos que é contundente. E ele então falou assim: então meu pastor me chamou, me instruiu, não é?
Me disse como eu deveria falar, eu ia passar 2 dias lá, ia ser 2 cultos, ele me instruiu como eu devia contar o meu testemunho, sou grato a Deus e tal. Ele dá uma puxada lá no pastor, e ele convida a esposa, mas a esposa não podia por algum motivo, e ele pegou o carro no dia certo e foi, né? Saiu logo depois do almoço, sei lá, tal, mas quando ele brinca, porque ele fala assim, quando chegou às 5 da tarde, eu parei o carro para abastecer, e eu fui numa lanchonete, tomei 2 Coca-Cola de 2 litros, né? Uma Coca-Cola de 2 litros, não sei quantos pães, ele ainda brinca que comeu para caramba, quer dizer, ele não parou no lanchinho, mas ele não abasteceu só o carro, ele abasteceu ele também, e saiu, e quando ele saiu, tinha a placa assim, Sapopemba a 60 quilômetros, ele olhou no relógio e falou, bom, são 5 da tarde, mais 60 quilômetros, mais 20 minutos, 25 minutos, eu estou lá, estou dentro do horário, está tudo bem, e ele sai, põe lá nos louvores, vai ouvindo louvor pela estrada, e de repente o carro morre, o carro faz, ainda ele faz os barulhinhos, que eu não vou fazer aqui, para pegar o carro e não sei o quê, o carro morre, né? Ele para na beira da estrada e começa e nada. Ele falou, e eu comecei então a chutar a porta do carro, falar os palavrões que eu conhecia e xinguei tudo, aquela porcaria, porque aquilo não veio de Deus, era do capeta e não sei o que. E eu falei, ele confessa, eu falei todos os palavrões que me vinha na cabeça, e depois de 20 minutos que eu estava ali, o carro não pegava, eu saí, ainda meti o pé na porta do carro, afundou a porta do carro, estava na beira da estrada, nervosíssimo, já tinha xingado tudo que ele sabia, tudo quanto é palavrão, né? E passa um corcelzinho velho assim, e ele, né? Ele estava pegando o carro, a bateria foi para a cucuia, de tanto ele, e ele xingou mais ainda, ele vai contando, e depois eu vou pôr no grupo, vocês ouvem, muito boa. Aí ele falou, para um corcelzinho, o cara parou, deu uma rezinha, e desce um homenzinho baixinho, né? E ele fala, ele fala, o que houve aí? Não, essa porcaria, aí falou um monte de palavrão, que não presta para nada, aí ele falou, o homem falou, calma moço, você está nervoso? Né? Não, eu estou nervoso mesmo, e falou mais um pouco. Ele falou assim, eu sou mecânico. Aí ele falou, glória a Deus, Senhor, mesmo eu falando essas bobagens, o Senhor mandou um mecânico para me ajudar, e não sei o quê. Aí o camarada olhou, falou assim, abre o capô, e ele abriu o capô, e o baixinho, ele sempre citando que o camarada era um senhorzinho baixinho, olhando assim, né? Ele falou assim, o senhor é homem? Aí ele falou, eu sou cearense, rapaz, macho, não sei o quê. Ele conta assim, porque eu tenho uma proposta para fazer para o senhor. Ele falou, meu Deus do céu, né? O baixinho falando, o que é isso, que proposta? Bom, o senhor é mecânico? Não, é o seguinte, eu estou vendo que o senhor está falando tanto palavrão, o senhor está chutando tudo, o senhor está nervoso, o senhor está desequilibrado, o senhor precisa de Deus. Aí ele para assim e fala assim, tem água aí? Acho que deu sede na hora que ele está contando o testemunho, né? Eu contei para vocês que eu tinha uma firma que o camarada era um macumbeiro, e a minha máquina não ia, lembra disso? Que eu meti o pé na máquina também, não falei tudo que o cara falou, mas uns 10% eu falei e tal, né? Aí, e aquele macumbeiro chegou para mim, eu era presbítero já na época, ele bateu nas minhas costas e falou assim, ô seu Walter, calma, Deus é grande. Quando ele fez assim, me desmontou. Eu falei, um macumbeiro tem que falar para mim que meu Deus é grande? É mais ou menos assim, a dele um pouco pior, que ele já tinha deitado e rolado de falar as bobagens. Aí o homem baixinho chegou para ele e falou assim, o senhor precisa de Deus, viu? O senhor está meio perdido. O senhor precisa de Cristo no seu coração. Desse jeito o senhor não vai, né? Eu não quero saber de onde o senhor vem, não quero saber seu nome, não quero saber para onde o senhor vai, nem o que o senhor está fazendo. Eu tenho uma proposta para fazer. Eu conserto o teu carro em 2 minutos. Mas você vai ter que se comprometer com uma coisa comigo. Ele falou, vai ter que consertar meu carro para ir embora, né? Estou olhando no relógio, tinha que chegar na cidade. Ele falou, não, o que o senhor quer? Ele falou assim, olha, eu sou pastor evangélico. Aí ele falou assim, aí ele começa a falar, que vergonha, eu tive vontade de morrer, é mais ou menos dá, né?
Eu fui me colocando do lado deles. Eu não sou santo nem nada, os irmãos sabem que eu luto na minha vida para buscar Deus nas coisas assim. Uma vez eu estava na Marginal, era um dia que a minha mãe tinha aniversário de morte da minha mãe. Eu estava, não estava dando nada certo, e não sei o quê. Eu estava, o Luiz, o diácono que nós temos aqui, comigo no telefone, falando um monte de coisa da igreja, descascando um monte de problema. Um cara passa na Marginal e me xinga. Ele xingou quem? Minha mãe. Ele tinha que ser no dia, tinha que ser naquele dia, né? Aí eu, em nome de Jesus, falei 1 quilo para ele. Abri a janela, mandei bala. E o diácono aqui. Eu esqueci que o Luiz estava no telefone. Mãe? Eu falei da mãe, da sogra, da 4ª geração dele. Fui até Eva. Não é? Aí a Cecília do meu lado falou assim: o Luiz está no telefone aí. Falei: Luiz, negócio é o seguinte, hein? Você nunca faça isso, hein, meu? Está me ouvindo? É o pastor que está falando. Você nunca faça igual. E desliguei. Ainda dei uma dura no Luiz, coitado. A gente passa por isso. O rapaz falou assim: eu sou pastor evangélico e eu quero fazer um trato com o senhor. O senhor falou que o senhor é homem, eu preciso da tua palavra. Eu conserto o teu carro em 2 minutos. Mas você vai se comprometer comigo. Você vai sair daqui, vai passar na minha casa, tomar um banho, não é? Comer a comidinha da minha véia lá, porque nós vamos para a minha igreja. Você vai sentar na primeira fila, porque hoje na minha igreja vai pregar um homem de Deus. Garoto. Que vem vindo lá de Campinas, que tem um testemunho que vai mudar a tua vida. Vai mudar a tua vida. Ele falou, ele começa a gaguejar e fala: como é o nome desse irmão? O cara fala: Jorgeval. Ele falou: meu Deus do céu. Então ele fala que tem vontade de morrer. Então, eu tenho 18 minutos, eu só estou, né? Ele falou assim: mas conserta aí, o que eu vou fazer? Só conserta e tal. Aí o camarada ligou, falou assim: dá uma partida lá. Ele, pode parar. Amigo, só foi a bobina que escapou? Ligou a bobina, ainda ele fala: irmãos, quando o teu carro parar, olha a bobina, antes de falar palavrão. E o carro pegou. Mas ele ainda fala assim: eu estava num Diplomata 4.1, quem é mais antigo sabe que esse carro andava, e o cara num Corcelzinho velho, ele falou assim: ele vai arrumar, eu vou dar uma poeira nele, meu amigo, que ele nem vai me ver. Ele disse que ele foi indo atrás do camarada, o cara consertou o carro dele, vamos. Aí ele pegou, acelerou o Diplomata dele, passou, e o cara ficou dando farol, buzinando, e ele aqui, área. Mas Deus, o Espírito Santo de Deus, por isso que eu te falo, que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo falou assim: a humildade vence. Aquele que se arrepende e confessa, ele recebe o perdão. Aí, meu irmão, não precisa outra coisa. Ele encostou e ficou esperando fora do carro o homem. Você imagina o pau que ele tinha dado, e o corcelzinho do coitado do pastor ficou para trás. Aí diz que o pastor passou, né? Passou e parou. Falei: eu já sabia, você vai dar alguma desculpa. Você falou que era homem, eu arrumei. Você cumpra a tua palavra e vai na igreja para você modificar a tua vida. Ele falou: pera um pouquinho, pastor. Como é o nome do rapaz que vai lá? Ele falou: irmão Joseval. Ele falou assim: prazer, sou eu. Aí disse que o pastorzinho: o sangue de Jesus tem poder. Você precisa ser, converter e tal. Enfim, irmãos, você não vai pregar na minha igreja coisa nenhuma, que você não é convertido. Ele falou: o senhor tem toda a razão. O senhor me desculpe, eu vou voltar. Mas eu queria pedir um favor para o pastor antes. Eu queria me ajoelhar aqui e eu queria converter a minha boca. Porque eu posso ter convertido minhas pernas, meu coração, mas a minha boca ainda não estava. Hoje foi convertida e eu quero que o senhor ore por mim. E disse que ele ajoelhou, o pastorzinho baixinho, botou a mão nele, ficou 20 minutos orando em cima dele, ó. E ele foi no pó, ele disse que foi no pó e se arrependeu. E levantou, agradeceu o pastor, chorando e tal, e o pastor sentiu. O pastor que tem o Espírito sente quando a pessoa recebe, não é isso? Aí o pastorzinho falou assim: escuta, irmão, você tem coragem de pedir perdão para a igreja? Ele falou: eu tenho.
Então vamos lá, vai. Mas você vai pedir perdão para a igreja primeiro, antes da... E ele disse que ele foi lá, pregou os 2 dias e salvaram-se 26 almas. O que eu estou dizendo para você? Tanto faz não. O que faz é onde Deus manda você salgar. Pode acontecer de tudo, irmãos, mas quando Deus tem um propósito na tua vida, você vai chegar lá. Esse cidadão tinha um propósito, estava dormindo lá. Eu vou até parar a palavra, vocês vão ler lá e vocês vão ver tudo o que aconteceu, não é? Vem um peixe, um grande peixe, engole o tal de Jonas e vai vomitar ele lá onde Deus queria que ele fosse salgar. Porque agindo Deus ninguém impede. Se Deus tem uma promessa na tua vida, meu irmão, vai mudar céus e terras. Uma manjubinha vai engolir você e vai cuspir você lá onde tem que jogar. Não pensa que você foge daquilo que Deus tem para a tua vida. Não adianta às vezes eu pedir para orar, o camarada vai entrando debaixo da cadeira assim, aí ele vai me achar aqui. Não adianta, eu não acho, mas Deus vai te achar. Não adianta se você receber uma incumbência de Deus, você achar que não tem capacidade, porque Deus vai capacitar você sim. E se precisar jogar e fazer você passar uma vergonha como esse passou, e eu também passei aquela vez com o Luiz, ou com outro, ou qualquer outro aqui que já passou, não importa. Se Deus tiver que fazer você passar essa vergonha, você vai passar sim, para te consertar, e você pegar o navio certo, para o lado certo, para salgar quem Ele quer que você salgue. Você pode esquecer. É isso. Eu já falei para vocês que eu era para ir para Miami. E um mês depois tirei os passaportes e tudo e vim para Taboão da Serra. Não precisou nem carimbar o passaporte. Não adianta. Eu podia ter pego o avião e ir para Miami. Alguma baleinha lá, ou o peixe grande ia me pegar lá e ia cuspir aqui num piscinão aqui daqui de baixo. E eu vinha parar aqui. Porque é aqui que Deus eu tinha que salgar aqui. Olha que eu já recebi convite para salgar em outros lugares, hein? Ou voltar a salgar em outros lugares. Mas é aqui que Deus quer que eu salgue, é aqui que vocês vão me suportar. E vai em pitadinha. Todo domingo eu vou dar uma pitadinha em você, de sal, para que você receba, para que você entenda que você é sal, e você precisa transpor isso, e você precisa salgar aqueles que precisam. Sabe? Pastor, eu vim aqui com um monte de problemas, você quer que eu vou salgar os outros ainda? Meu irmão, vocês vão ver que quando Jonas foi lá e fez a vontade de Deus, as coisas melhoraram para ele também. Ele também recebeu. Salga os outros e a pitada também vai para você. Salga os outros e você, sabe? A quem cozinha, né? É o primeiro a experimentar. Tá? Deus dá a medida para você. Você está salgando os outros, mas é você que experimenta e fala, agora está bom para você. Não deixe de fazer isso, meu irmão, de maneira nenhuma. Jonas vai lá, meus irmãos, é aquela cidade toda, eu vou pular tudo aqui e vou para o final. Aquela cidade toda, né, foi convertida. Aqueles inimigos foram convertidos. Aquela tripulação que era tudo idólatra foi convertida. Então, quando Deus usa a tua vida, Ele usa mesmo para salgar o que precisa, não é? É que nem aquela história de sempre, que você está pregando no elevador, para o seu vizinho de andar, falou, o andar de baixo, não é? Ou no seu trabalho, você fala de Jesus, e o camarada nem tchungas para você, e você falou, você fala, gastei o sal à toa, né? E quando ele sai assim, você vai seguir para o outro andar, não é? E você vai descer, a ascensorista fala assim, onde é a sua igreja, hein? Às vezes você está atirando a flecha para cá e Deus faz assim, ó, e acerta onde Ele quer. Pensa que a mira é tua? Você só é a flecha. Quem dá o alvo é o Senhor. Se Deus mandar você ir para Faraó e falar, ó, deixa o meu povo, você vai. Se Deus mandar você para uma cidade inimiga, e você vai. Se Deus quer que você fale para aquele que é o seu desafeto, você vai falar. Porque assim é a vontade dEle. E quando você obedece, tem bênção, tem vitória. Não é isso, irmãos? É essa a história de Jonas, que tem 3 páginas aqui para frente, que a gente podia continuar no domingo que vem. Mas só para que você entenda, né? Que você é o saleiro de Deus. E hoje nós vamos mudar a nossa oração um pouco. E nós vamos orar para que Deus nos dê essa capacidade. Para o inimigo ser envergonhado na nossa vida e não proporcionar alguns navios que vão para outros lugares. Para que Deus não nos deixe perder tempo,
mas que nós tenhamos a nítida impressão de que, como sal da terra, nós temos que fazer aquilo que Deus deseja de nós. E se você que está enfermo, sal também era feito para curar, sabe, irmãos? Né? Você dá uma topada no dedão lá, que você faz uma salmorinha, põe no outro dia, tá bom o negócio, né? Descascou o pé, porque o sal tira toda a pele, mas a dor passou. Então, se você tem alguma enfermidade hoje, esse sal de Deus vai curar. Vai na tua ferida, vai fechar, sabe? Se você tem alguma luta aí, meus irmãos, o sal naquela época, convertido em salário, era valores. Se é isso que você precisa, Deus é supridor. Na verdade, irmãos, o sal é completinho para aquilo que você precisa hoje, né? Então, é isso que nós vamos pedir ao Senhor. Que você saia daqui hoje na medida certa. Nem muito porque dá pressão alta, nem faltando que faz falta no teu organismo, mas na medida sacudida, recalcada e certinha, transbordante de Deus na tua vida. Hoje Deus quer que você adquira em você uma necessidade de passar aquilo que Deus tem te dado. Mesmo que você esteja hoje precisando, você será o primeiro a colher do fruto. Hoje nós vamos orar um pelos outros, para que o teu sal salgue o teu irmão do lado e o dele salgue você, para que todos nós saiamos daqui hoje na porção da bênção de Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para a gente orar? Em nome de Jesus.